Você já teve a sensação de que te falta algo na vida, mas você não sabe o que é? Por acaso, você tem essa sensação hoje? Vamos ver o evangelho que tinha um jovem, uma pessoa, um homem, que tinha isso e procurou Jesus. Vamos ver a resposta de Jesus? Então acompanhe, que talvez pode ser que Deus queira falar com você algo muito especial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó bom Deus, apesar de nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dai-nos um coração cheio de amor por Ti e pela Igreja, para que, amando a Ti, amemos também os nossos irmãos. O Evangelho de hoje vai nos dizer assim: naquele tempo, quando Jesus saiu para caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: por que me chamas de bom? Só Deus é bom, mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor. Jesus olhou para ele com amor. E disse-lhe: uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque ele era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: como é difícil para o rico entrar no reino dos céus. E os discípulos se admiraram com estas palavras, mas ele disse: meus filhos, como é difícil entrar no reino do céu. É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntaram uns aos outros: então quem poderá ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então o Evangelho vai nos narrar, não é só esse evangelista, eu li o Evangelho de Marcos, mas não é só o evangelista, esse evangelista, outros vão narrar essa história, esse fato. Que um homem, dizem outro evangelista que era um jovem, muito rico, que ele era muito bom, ele chega para Jesus. Jesus estava caminhando, fazendo uma caminhada. Jesus ia fazer uma caminhada, talvez ia rezar um pouco. Se fosse hoje, né, a gente ia rezar um terço, ia rezar, ia fazer uma meditação, ia dar uma caminhada, mas não teve jeito. Alguém chegou correndo, parou diante dele, ajoelhou e falou assim: me falta alguma coisa. E aí vai naquilo que eu falei no começo, né? Será que você também sente essa falta? Ele sentia que faltava alguma coisa. Ele sentia que dentro dele ele tinha tudo, porque ele era muito rico. Então ele tinha de tudo. Mas que tristeza, não tinha algo, o principal. Faltava-lhe o preenchimento existencial. Faltava aquilo que ele realmente precisava. Tinha tudo que não precisava, e o que precisava ele não tinha. E aí Jesus, antes de mais nada, o ama. Jesus olha para ele, fixa e o ama com o olhar. O coração deve ter palpitado, deve ter sentido algo especial, que só ele poderia narrar. E aí Jesus fala assim: escuta, observa os mandamentos. E vai falando dos mandamentos: não matarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho. Ele falou assim: eu já faço isso. Mas para ele tinha algo reservado. Aí eu falo para você que me acompanha: se tem algo reservado para você da parte de Deus, o mundo não vai te preencher. Você vai poder correr, mas sempre vai entender que vai faltar algo a você ser alcançado. Você pode conquistar muitas coisas,
mas sempre vai te faltar algo. Porque tem um plano de Deus. Tinha um plano de Deus para esse jovem, que não era ser rico. Esse jovem morreu como? Como será que esse jovem morreu? Deve ter morrido rico. Que falta de criatividade, dizia Dom Irineu Danelon, bispo de Lins. Morrer rico é falta de criatividade. Não conseguiu gastar o dinheiro. Esse jovem, ele chegou para Jesus com um vazio existencial e saiu com peso nas costas, porque ele descobriu o que ele precisava, mas não teve coragem de assumir. Ele descobriu que ele precisava ser feliz. E para ser feliz, ele tinha que ser um seguidor de Jesus. Ele tinha que tirar todos os pesos das suas costas e caminhar livre. Ele tinha que trocar a sua riqueza terrena pelo tesouro no reino dos céus. Quanto vale um tesouro? Quanto vale um tesouro? Ele não conseguiu perceber que o que ele ia deixar era minimamente, era uma milésima parte do que ele ia ganhar. Ele olhou o que ele ia perder e não olhou o que ele ia ganhar. Corremos esse risco, viu? Talvez Deus tenha um plano para você, te chama a algo além, te chama a algo grandioso, mas você talvez olhe o que você vai ter que deixar para conquistar isso. E fica olhando aquele cisquinho, aquele grãozinho de areia, e não consegue olhar para a montanha que você vai receber. Eu quero clamar a todos aqueles que têm um sentimento no coração, que precisa ir além, que algo lhe falta, para que escute a voz do Espírito te dizendo o que é. Com certeza alguma coisa você vai ter que deixar. Com certeza alguma coisa você vai ter que entregar. Ele falou assim, vai, vende toda essa porcaria que você tem aí, essa mixaria que você tem aí, e vem porque tem um tesouro te esperando. Mas ele não conseguiu entender isso. Porque o que ele tinha era muito dinheiro. Só dinheiro. Ele tinha dinheiro, mas não tinha o principal. Ele tinha uma mesa cheia de alimento, cheia de comida, mas não tinha fome. E Jesus vai propor para ele o trocar, vai falar para ele assim, vem que eu vou te dar a fome. Mas ele não teve coragem. E por isso ele saiu triste. Eu acho que é o único passagem do Evangelho, não sei se estou enganado, em que alguém vá até Jesus buscando algo dele e recebe, só que sai pior do que chegou. Chegou de um jeito e saiu pior do que chegou, porque não teve coragem de dar o passo na fé. Hoje eu convido você que tem esse chamado também. Tenho certeza que tem gente que está me ouvindo, tem um chamado a ir além. Vem dar esse passo na fé. Porque você vai transcender a tua história. Você vai deixar uma riqueza, um bem, alguma coisa, mas vai ganhar algo muito maior. Não sabemos nem o nome desse homem. Nem o nome ficou gravado na história. Poderia ser um apóstolo, poderia ser um homem que nós diríamos seguir os passos dele porque seguiu de Jesus, mas não deixou rastros na história. Deus chamou ele a deixar marcas na história, ele não quis. Espero que você queira. Que o Espírito Santo te ilumine e que você decida, escolha e decida a escutar os passos, o chamado de Jesus e dar os passos. Ó Espírito Santo, inflame em nosso coração o ardor missionário para que possamos percorrer a terra seguindo os passos de Jesus. Pedimos também, fortalece nosso carisma de evangelizar com simplicidade e alegria, assim leva homens e mulheres ao coração amoroso do Pai. Que Deus te abençoe, que você tenha coragem de seguir em frente. Dê o seu like, se inscreva se não é inscrito, acione o sininho, compartilhe e que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.